Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos que acompanham as atividades virtuais do Centro Espírita Nosso Lar. Que grande alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para mais um momento de estudos, para mais um momento de reflexões, para mais um momento de meditação sobre a mensagem de Jesus. Nesse estudo do Evangelho que o Centro Espírita Nosso Lar faz todos os domingos. Para quem está chegando agora aqui, o Centro Espírita Nosso Lar faz uma sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Oi, Sueli, muito obrigado. Sejamos todos bem-vindos para esse nosso estudo. Para iniciar, então, vou convidar todos para a gente escutar uma mensagem. É um poema de Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Diz assim: o divino convite. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Então, um lindo poema de Casimiro Cunha para a gente iniciar as nossas reflexões de hoje e também para enquanto a gente espera a intérprete, né? Então, todos os domingos esse nosso estudo é feito com a participação de um intérprete do grupo Mãos Amigas, que faz um trabalho muito importante de levar a doutrina espírita para aqueles que têm deficiência auditiva. E o Centro Espírita Nosso Lar, pioneiro aqui em Teresina, acredito que no Piauí, nessa atividade de fazer as palestras públicas, as exposições com a interpretação em Libras. Enquanto a Janaína não entra, né, que provavelmente deve ser a nossa intérprete, às vezes existe um problema de internet, de conexão. Eu vou me apresentar então, né? Meu nome é Galeno, sou voluntário do Movimento Espírita Piauiense e hoje o tema que foi apresentado para a gente conversar está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está no capítulo 23. Que tem o título Moral Estranha. Então nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 23, Moral Estranha. Então, nos outros domingos, nos domingos posteriores, né, os nossos colegas do Movimento Espírita irão dar continuidade ao estudo do capítulo 23. Né? Então nós iniciaremos hoje com os itens de 1 a 3. Então estudaremos esses 3 itens para que a gente possa iniciar o estudo desse capítulo, que é um capítulo muito curioso. É um capítulo muito curioso. Começa pelo título, né? Moral estranha. O que tem de estranha aí na moral? Como assim moral estranha? O que tem de absurdo? O que tem de preocupante? O que tem de inadequado nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem, nós aqui estamos esperando, já está aqui, acredito que com mais de 5 minutos nós já estamos esperando, deveremos então dar continuidade, não é, Sueli, ao nosso estudo sem a participação do grupo Mãos Amigas, sem a participação da nossa intérprete. Deve ter tido algum problema, como a gente pode acontecer a qualquer um, né?
um problema de conexão, um problema de internet, mas a gente vai seguir então o nosso barco. Vamos iniciar então com uma oração, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em um momento de estudo e de reflexão. Rogamos a Jesus a boa inspiração para que o nosso estudo possa transcorrer de uma forma positiva, proveitosa para todos nós, encarnados e desencarnados. Que a luz do Divino Mestre possa clarear as nossas vidas, renovar o nosso ânimo e também nos indicar o caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça, para que possamos trilhá-lo com segurança. Que assim seja. Então vamos lá. Iniciar esse estudo moral estranha. Vamos tentar primeiro entender o objetivo desse capítulo. De um modo geral, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a proposta de trazer uma explicação mais acessível dos ensinos de Jesus. A gente sabe que ao longo do tempo, ao longo da história, muitas interpretações foram feitas da mensagem de Jesus. Algumas, inclusive, feitas com muita erudição, feitas com uma carga de formalidade muito grande, com uma proposta assim, muito complexa para a gente entender. Inclusive, o próprio linguajar das traduções é um pouco inacessível, né? Utilizando muito a segunda pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, né? Tu não vais, vós não ireis, né? Essas coisas assim que a gente não usa no nosso cotidiano. E às vezes alguém vai ler aquela passagem, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? Vossa, vós. Algumas coisas ficam assim, um pouco inacessíveis para uma boa parte da população que não tem muito estudo e que não tem muita paciência com esse linguajar muito tradicional. Resultado, Kardec, numa demonstração de muita sabedoria, ele apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece de uma forma assim, muito transparente as lições de Jesus. Então o Evangelho segundo o Espiritismo basicamente é para isso, para explicar a mensagem que Jesus nos trouxe há 2000 anos, para explicar o seu Evangelho, o que ele anunciou, o que ele trouxe de bom para a humanidade. E o Espiritismo utiliza então a sua base filosófica, que é a crença em Deus, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a mediunidade. Então utiliza a sua base filosófica para poder interpretar os conceitos que estão lá no Livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho de Jesus. Mas tem umas partes do Evangelho de Jesus que fica muito difícil da gente entender, porque parece uma imensa contradição. E são essas partes aparentemente contraditórias que Kardec pega lá do Evangelho de Jesus e tenta explicar um pouco nesse capítulo Estranha Moral. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que o capítulo Estranha Moral, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa função de tentar minimizar algumas contradições ou aparentes contradições que existem nos ensinamentos de Jesus encontrados na Bíblia, encontrados nos livros do Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Porque tem algumas expressões que parecem confusas, tem algumas passagens que parecem contraditórias, tem algumas passagens que parecem que estão sendo uma oposição ao que Jesus disse antes. E aí Kardec pega e diz assim, olha, para a gente interpretar essas passagens, nós precisamos, primeiramente, pensar se Jesus disse mesmo aquilo que ele disse. Será que ele falou? O que está escrito em algumas passagens confusas. Segunda coisa,
a gente precisa ver se as palavras e as expressões utilizadas naquela época têm o mesmo sentido que são utilizadas hoje em dia. E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer uma ideia, tem que ter uma ideia de que tradução às vezes é muito difícil. Tá bom, pode ser que Jesus tenha dito aquelas palavras. Pode ser que tenha dito da forma como está colocado lá. Mas pode ser que não tenha dito. Pode ser que tenha sido enxertado por algum tipo de má fé de algumas pessoas que incluíram expressões, palavras que acabavam destoando do ensino geral de Jesus. Mas pode ser sim que Jesus tenha dito aquilo, só que na época tinha um outro significado. Ou então pode ser que ele tenha dito aquilo, mas que na tradução tenha ficado com um jeito diferente. Tenha ficado com um sentido oposto ao que ele queria dizer. E é o que nós vamos ver nessa passagem de hoje. Olha que passagem curiosa e estranha, como Kardec colocou. Estranha moral. Diz assim, ó, Jesus lá no capítulo 14 de Lucas. Jesus estava sendo seguido por uma multidão e de repente ele se vira para essa multidão e diz assim: se alguém quer ser meu seguidor e não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, sua mulher e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que coisa. Jesus estava dizendo para aquela multidão que estava seguindo ele. De repente ele se vira para essa multidão e diz: ó, vocês estão me seguindo, mas se vocês não odiarem seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido e até sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Se Jesus tivesse dito isso com esse sentido que a gente dá para essa expressão hoje, provavelmente o cristianismo não teria se propagado. Porque aquela mesma multidão talvez fosse se dissipar. Ah, esse aí deve estar meio lelé da cuca. Que história é essa que eu vou odiar minha mãe, meu pai, meu filho, minha esposa? Odiar minha própria vida? Não, Jesus, ó, tchau, tô indo. Provavelmente aquela multidão teria se dissipado. Se esse foi o sentido da palavra usada por Jesus. Mas aí Kardec nos faz pensar o seguinte, ó, em primeiro lugar, será que ele falou isso? Em segundo lugar, se ele falou, será que tinha aquele mesmo sentido? Ou será que houve algum erro de tradução? Porque pode haver erro de tradução. Então Jesus falou no aramaico, um dialeto lá do hebraico. Então ele falou no aramaico e aí aquilo foi passado depois para o latim, foi passado para o grego, depois foi passado para o alemão, depois foi passado para o inglês. E aí, se um erro acontece, e olha, quando ele foi passado antes, ainda em hebraico, ou em grego, ou em latim, entre os primeiros cristãos, a tradução era passada copiada. Então não tinha essas impressoras como tem hoje, não tinha essas grandes gráficas como tem hoje. Então o evangelho ele era copiado, bastava que alguém copiasse errado uma única vez, uma palavra, para ser copiado o resto das traduções e chegado para a gente errado hoje. E sem falar que a tradução é um negócio difícil de se fazer também. Vamos pensar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para uma expressão que Jesus talvez teria dito, um fato que tivesse ocorrido com Jesus, será que ocorreu mesmo? Daquele jeito? Por isso que o Espiritismo nos orienta a interpretar as lições do Evangelho com cuidado. O Espiritismo não entende o Evangelho de Jesus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia como um livro sagrado. A Bíblia, para o Espiritismo, é um livro histórico, um livro cultural, um livro que traz orientações de um povo, de uma época, e que podem ser aplicados hoje em dia, mas utilizando a razão, sem interpretação ao pé da letra. Então, essencialmente, aquilo que está lá na Bíblia para o Espiritismo não é
a vontade de Deus expressa em letras. Não, para o Espiritismo não. O Espiritismo entende que a lei de Deus está na nossa consciência e que os livros sagrados são os sagrados das diversas religiões, né? O Corão do judaísmo, dos muçulmanos, a Torá dos judeus, o Bhagavad Gita dos hindus, os livros de Buda, os livros de Confúcio e a Bíblia são grandes orientações morais para as nossas vidas, feitas por homens e mulheres que buscaram entender um pouco da realidade espiritual, mas não a expressão nítida da lei de Deus ou da vontade de Deus. Então a interpretação que o Espiritismo faz da Bíblia é cuidadosa, é cautelosa, tem que ter a análise da história, tem que ter a análise da cultura, daquela tradição, para a gente poder aplicar nos dias de hoje, entender como aquilo ali pode se extrair uma verdade universal daquelas lições. Mas para isso a gente precisa fazer um estudo, um esforço interpretativo. Tá bom? Então basicamente é isso. Basicamente a gente tem que entender que essa passagem, essas passagens confusas e aparentemente contraditórias, elas podem ter sido decorrentes de erro no processo de interpretação, de tradução. Vamos entender como o negócio da tradução é complicado às vezes. Né? Então você imagina se você chega lá nos Estados Unidos. Se você chega aqui no Brasil, chega assim pro garçom, diz assim pro garçom: garçom, por favor, garçom, eu quero uma água. Garçom, eu quero uma água. Aí o garçom faz o quê? Vai lá e pega uma água, entrega uma água. Garçom, eu quero um refrigerante. O garçom vai lá e entrega um refrigerante. Já se você chega lá nos Estados Unidos e chega assim pro garçom: garçom, eu quero uma água. Eu quero um refrigerante. I want a soda. Se você chega lá para um americano, para um garçom americano: waiter, I want a soda. Eu quero uma soda, eu quero um refrigerante. Ele não vai lhe atender. Por quê? Porque essa expressão ela é rude, ela é grosseira para eles. Eu quero. O americano, eles vai entender um garçom americano se você dissesse para ele: I would like. Olha que coisa interessante. Eu gostaria. I would like a soda. Eu gostaria de um refrigerante. Então você vê como as expressões elas são usadas diferentes nas culturas. Você chega: garçom, eu quero um refrigerante, ele atende. Se você chega lá nos Estados Unidos: eu quero, se você diz eu quero, eles não lhe atendem. Agora, se você disser eu gostaria, ele lhe traz. Então, o jeito de falar muda de um idioma para outro, de uma cultura para outra. Por isso que tradução é complicado. Então, se a gente interpretar as lições que estão aqui no Evangelho da Bíblia ao pé da letra, nós poderemos estar cometendo um erro interpretativo muito grande. Eu estou falando aqui do português para o inglês no dia de hoje. Agora você imagina ao longo do tempo, ao longo da história. E eu quero só te dar um outro exemplo interessante. Até do português para o português tem dificuldade. Se você chega, por exemplo, lá para um garçom de Portugal, você vai dizer: garçom, por favor, vem aqui. Aí vai lá, diz assim: garçom, eu gostaria de um refrigerante. Ele vai ficar olhando para você e vai ficar sim. Ele não vai lhe atender naquele primeiro momento. Você diz assim: garçom, eu gostaria de um refrigerante. Se você disser isso aqui no Brasil, ele vai lhe atender. Ele vai pegar o refrigerante e vai lhe trazer na sua mesa. Já o garçom lá de Portugal, que fala o mesmo idioma que a gente, o mesmo idioma, ele não vai lhe entender.
Porque aqui no Brasil, quando você diz assim, eu gostaria, você está querendo ser educado. Você está querendo ser gentil. Eu gostaria. Garçom, eu gostaria de um refrigerante. Está querendo ser educado, ao invés de dizer, eu quero. Eu quero parece assim muito imperativo, né? Muito impositivo. Lá no Portugal, se você disser assim, eu gostaria, ele não vai lhe atender. Por quê? Gostaria é o futuro do pretérito. Ele é condicional. Né? Ele é, assim, eu gostaria se eu tivesse com sede. Então, por exemplo, a frase para o português de Portugal seria assim, eu gostaria de um refrigerante. Aí precisaria de um complemento, de um condicional, se eu tivesse com sede. Olha que coisa curiosa, mas então por isso o garçom não vai lhe atender. Aí ele vai perguntar assim, sim, o senhor gostaria de um refrigerante, mas o que o senhor quer agora? Não no futuro do pretérito. Agora. Então por conta disso, a gente precisa perceber como a questão da tradução é complicada. E que algumas expressões ditas por Jesus foram mal colocadas, foram mal interpretadas. Quando ele disse, ninguém pode me seguir, ninguém pode me seguir se não odiar seu pai e sua mãe. A palavra odiar nessa época provavelmente queria dizer amar menos. Então Jesus disse assim, ninguém pode ser meu seguidor se amar mais o seu pai que a mim, se amar mais a sua mãe que a mim, se amar mais os seus filhos que a mim. Provavelmente foi esse o sentido. Amar, odiar então significa, nesse caso, amar menos e não ter uma repulsa. Quem quiser ser meu seguidor, ninguém pode ser meu seguidor se não amar menos seu pai que a mim. Provavelmente tenha sido essa a intenção de Jesus. Aí você pode pensar assim também comigo. Mas Jesus então está sendo muito egoísta. Está sendo uma estrela, nesse caso assim, que se acha o bambambam. Bam, bam. Ele quer ser alvo de todas as atenções. Ele quer ser o principal. Ele quer ser o mais importante de tudo. Ele quer ser mais importante que a minha própria vida. E aí a gente tem que entender o seguinte. Quando Jesus fala essa expressão, ninguém pode ser meu seguidor se não amar a mim mais do que a sua família, ele não estava se referindo à sua personalidade. A sua personalidade. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec quer saber qual foi o espírito mais perfeito que veio ao mundo, que serve de modelo e guia para a humanidade. Os espíritos respondem diretamente, Jesus. Foi o modelo mais perfeito. Só que ele não veio para cá para ser exaltado na sua personalidade. Jesus não veio para cá para poder atrair uma multidão de fãs. Ele veio para trazer valores. Ele veio para trazer uma consciência nova. Então, quando ele fala assim, ninguém deve amar mais a sua mãe, a seu pai, do que os valores que eu represento, do que a mim. Ele fala assim, ninguém deve amar mais seu pai e sua mãe do que a mim. Ele não está falando da personalidade dele. Ele está falando dos valores que ele representa. E aí tem algumas outras passagens. Por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mim aí não é a personalidade dele, Jesus, que já é um ser perfeito, mas os valores que ele representa. Quando Jesus disse essas passagens,
ele estava se referindo aos valores dele. Então ninguém pode amar mais o pai e a sua mãe do que os valores que ele representa. Até porque se eu amar mais os valores que Jesus representa, eu amo melhor meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, minha sociedade, minha família, meu grupo. Então Jesus basicamente estava dizendo assim, para poder amar melhor as outras pessoas, é preciso que você ame os valores que eu represento. É preciso que você ame os ensinos que eu trouxe, que você tenha compromisso. Então, se você tiver compromisso com os meus valores, você vai amar bem a humanidade. Então, o que é amar os valores de Jesus, que ele nos trouxe como ensinamento, como modelo? É amar a paciência, amar o perdão, amar a humildade, amar a docilidade, amar a fé, os valores que ele representa. Se eu tenho compromisso com esses valores, aí eu vou amar melhor a minha família. Então a gente só pode ser seguidor de Jesus se nós tivermos o compromisso com a sua mensagem, com os seus valores. E olha que coisa interessante. Existem cristãos que não têm compromisso com os valores de Jesus, porque seguem a sua personalidade, a figura histórica que encarnou, e aí buscam louvar Jesus, a sua aparência, a sua cultura, e aí não seguem a sua mensagem. Enquanto que existem pessoas que não são nem cristãs, que até são ateus, mas que valorizam a solidariedade, mas que são empáticos com a dor do outro, que têm cuidado no jeito de falar sem ser ofensivos. Então, assim a gente percebe que essas pessoas, elas têm compromisso com os valores cristãos. Quando Jesus disse, então, ninguém pode ser meu seguidor se não amar mais a mim que sua família, ele estava então dizendo isso. Ninguém pode ser meu seguidor se não tiver um compromisso forte com as minhas mensagens, com os valores que eu trouxe para vocês. Que não são os valores de Jesus, são os valores de Deus, o Pai. Jesus, então, era o intermediário, o médium de Deus. Ele trouxe para a gente aquilo que Deus queria que a gente soubesse. Então, essa passagem nos faz fazer essa reflexão. Que a gente, então, olhe para Jesus não tanto como uma personalidade, como um indivíduo, quando ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Então, quem vai aliviar o meu sofrimento? Vai ser a figura, personalidade, o indivíduo, espírito perfeito, Jesus? Ou vai ser a lei de Deus que ele veio representar? Então, quando ele fala vinde a mim, ele quer dizer assim, assuma os meus valores, aceite os meus valores, que você vai ver que o seu sofrimento vai sobrecarregar. Aceite os meus valores quer dizer, seja humilde, seja manso, suave, paciente, seja honesto,
Seja leal, verdadeiro, que você vai ver que boa parte do seu sofrimento vai diminuir. Você vai sofrer mais, é o que ele está dizendo para a gente. Você vai sofrer mais se você não for verdadeiro, honesto, humilde, decente, amoroso, paciente, suave. Você vai sofrer mais. Então, foi isso que ele quis dizer. Não para que nós fizéssemos um culto à sua personalidade. Uma exaltação da sua personalidade, uma adoração da sua personalidade. A lei de adoração que tem lá no Livro dos Espíritos, como uma das leis de Deus, é para adorarmos a Deus, não a Jesus, não a espíritos, não a santos, mas a Deus. Os espíritos esclarecidos, Jesus, os santos, são mensageiros da mensagem de Deus, são intermediários. Então, quando ele falou assim, ninguém pode ser meu seguidor se não amar mais a mim que sua família, ele estava dizendo, ninguém pode ser meu seguidor se não tiver um compromisso firme com a minha mensagem, com a mensagem que eu trago, que é a mensagem da lei de Deus. Porque quando você tem compromisso com a mensagem da lei de Deus, aí você vai vivenciar, nós iremos vivenciar o amor na plenitude. Aí iremos amar melhor o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso irmão. Olha, se eu não tenho compromisso com a lei de Deus, eu não tenho paciência, eu vou brigar mais com meu filho. Se eu não tenho compromisso com a lei de Deus, eu não tenho humildade, aí eu vou ser um filho rebelde. Se eu não tenho um compromisso com a lei de Deus, eu não vou ser uma pessoa suave, doce. Eu vou ficar discutindo e ficando em confusão o tempo todo com a minha mulher. Então, eu preciso amar mais a mensagem de Jesus, sim, para poder amar melhor a minha família. Era essa a lição que a gente pôde extrair dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral. Agradeço então a todos pela atenção e vamos encerrar com uma oração, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por nos trazer a inspiração para esse momento, por nos oferecer essa lição tão bela que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece, e que nós possamos ter forças para poder viver a mensagem que nos foi proposta por Ti, Senhor. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso local de estudo, no trânsito, na rua, na calçada. Que em todos os momentos possamos ter compromisso com a Tua mensagem. E assim, podermos também contribuir para aliviar a dor e o sofrimento daqueles que nos cercam. Há tantos irmãos necessitados, Senhor. Cuida de cada um. Cuida de todos nós. Que a Tua paz, então, possa estar e permanecer em nossas vidas. Que assim seja. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, espero ter contribuído com a nossa reflexão. Agradeço mais uma vez os nossos irmãos do Centro Espírita Nosso Lar e desejo muita paz a todos. Tchau, tchau e até a próxima.